Então, continuamos, né? Nós paramos nesse. O próximo, né? O terceiro, que nós estamos falando de como organizar o negócio. Não tenha medo do crescimento. O crescimento deve ser encarado como um sinal de que a sua empresa ou ideia está dando certo. O crescimento é o maior desafio de quem busca compreender como organizar o seu negócio. Por isso, prepare seu negócio para o crescimento. Garanta que quando sua empresa começar a crescer, você consiga investir em recursos para que esse crescimento não seja prejudicial à operação do negócio. Fazendo isso, o crescimento será o prêmio que você sempre sonhou, que a sua ideia de negócio faça realmente a diferença na vida das pessoas. Ou seja, para que a gente não tenha medo, né, do nosso negócio crescer, ou seja, de organizar o nosso negócio que nós vemos falando. Saber como organizar seu novo negócio é um desafio enorme, né? Então, assim, é igual nós vimos, né, do trabalho. Quando você está trabalhando, né, por uma empresa, vai tudo bem, mas a partir do momento que você resolve ter seu próprio negócio, é um desafio muito grande. É por isso, muitos empreendedores ficam pelo caminho. Não deixa que o sonho faça que você perca a concentração na essência do negócio e sempre coloque os pés no chão, no momento em que projetar o crescimento. É justamente por mais otimista que o cenário for, antes de atingir a maturidade, a sua empresa passará por inúmeros desafios. O pé no chão é indispensável para superar esses desafios que tornam os novos negócios tão empolgantes. Ou seja, né? Então, todos aqueles três são as formas de como organizar o nosso negócio, né? Como a gente faz isso de forma organizada. Então, depois de organizar, depois de as formas e alternativas de geração de trabalho, organizar o seu negócio, vamos falar dos tipos de trabalho. Ou seja, alguns até a gente conhece bastante, né? Então, assalariado, autônomo, cooperado, terceirização, ou seja, trabalho terceirizado e trabalho temporário. Então, vamos falar sobre cada um deles. O assalariado. Dá-se o nome de assalariado ao indivíduo que recebe um salário como contrapartida da atividade laboral que se leva a cabo. O salário é a remuneração monetária que o trabalhador recebe de forma regular pelo seu trabalho. Ou seja, a gente até costuma falar estar vendendo o seu tempo, né? O seu trabalho vendendo o tempo. O trabalhador assalariado, deste modo, cede a sua força de trabalho a outra pessoa, que lhe paga um salário em troca. Pode-se dizer que um assalariado é um empregado de uma empresa ou entidade, ao contrário dos trabalhadores independente ou autônomo. As relações laborais devem ser regidas pela lei através de um contrato que protege os direitos de um assalariado e estipula as suas responsabilidades e obrigações. No entanto, existe o trabalho informal ou ao negro, onde o salariado carece de proteção. O preço do salário depende do jogo da oferta e da procura no mercado de trabalho. O Estado, no entanto, tende a estabelecer salários mínimos obrigatórios para que nenhum assalariado aufira uma remuneração inferior à estabelecida por lei. Ou seja, cada categoria tem o seu salário, né? Para que as empresas não paguem um salário, por exemplo, abaixo daquilo. Por exemplo, um assistente administrativo, ele tem uma categoria, então tem um salário para que as empresas não paguem inferior àquela estabelecida por lei, ou seja, pela categoria dele. No sistema capitalista, a maioria dos trabalhadores são assalariados.
Quando um assalariado aplica a sua força do seu trabalho, gera uma certa riqueza, que se traduz no fabrico de um produto, a oferta de um serviço, etc. O empregador, entidade, retribui o assalariado com a remuneração que institui uma percentagem dessa riqueza e se apropria do resto. Esta mais-valia é o rendimento do empregador. Cabe destacar que, para além do salário, existem outras variáveis que determinam a situação laboral do assalariado, como as horas de descanso, as férias remuneradas, o acesso à segurança social. No período paleolítico, onde os humanos viviam em grupos e não possuíam local fixo para morar, que eram os nômades, não existia o sistema de trabalho assalariado. Nesse período, também não existia muitas hierarquias, nem tampouco o salário existia ainda. O trabalho assalariado passou a existir com a chegada da Revolução Industrial Europeia, com a compra das terras férteis por quem possuía o maior poder econômico. Os trabalhadores rurais tiveram que sair do campo. Eles estão começando a se aglomerar nas áreas urbanas e, para sobreviverem, já que agora não tinha mais as terras para produzirem, tiveram que vender sua força de trabalho a quem agora possuía as terras. O trabalhador assalariado, nesse caso, recebe um valor monetário que corresponde ao tanto que ele produziu, e esse valor era apenas o suficiente para ele conseguir sobreviver. Estabelecia-se então o trabalho assalariado, que passou a única forma de sustento do trabalhador urbano, ou seja, em comparação ao sistema de trabalho em sociedades pré-capitalistas, onde o servo de um senhor feudal realizava o trabalho na terra com o intuito de produzir o seu sustento, excedia parte do que era produzido ao seu senhor, como maneira de tributo. O trabalhador assalariado realiza o seu trabalho a fim de receber um pagamento pré-determinado. Somente após isso ele poderá garantir o seu sustento. Podemos concluir que o trabalho assalariado se resume na venda da força de seu trabalho de um trabalhador, onde ele obtém essa remuneração para garantir o seu sustento e também o sustento da sua família. Ou seja, ele vende, além da sua força, ele vende o seu tempo também, né? Que nós falamos. Agora o outro trabalhador, chamado-se trabalhador autônomo. O chamado trabalhador autônomo é o profissional que trabalha por conta própria, ou seja, desempenha uma atividade remunerada sem ter vínculo empregatício com alguma empresa, por exemplo. Um exemplo de profissional autônomo é a pessoa física que possui a sua própria atividade econômica. Nesse caso, o trabalhador tem maior independência financeira e não precisa ser subordinado de ninguém. O profissional autônomo é o oposto do profissional liberal, sendo que aquele que está apto para trabalhar por conta própria ou ser empregado por alguém. Normalmente, os profissionais liberais possuem formação técnica ou acadêmica específica em determinada área. Exemplo, que são os médicos, engenheiros, professores e arquitetos. Por não ter um vínculo empregatício com o seu contratante, o trabalhador autônomo não recebe um salário fixo, mas sim uma remuneração específica e previamente estabelecida por um contrato de prestação de serviços no âmbito temporário. Então, esses são os profissionais liberais que nós citamos, e os outros profissionais autônomos são um tipo representante comercial de alguma empresa, ou pessoas que pegam roupa de outras empresas para vender, ou pegam produtos alimentícios também. Então, todos esses são trabalhadores autônomos. Por exemplo, aqueles que fazem serviço também, prestam serviços de pedreiro, pintor. Então, esses também são esses autônomos, né?
E os outros são aqueles que nós citamos ali, os profissionais liberais, que no caso é o autônomo também, mas é uma outra categoria, né? Que são os médicos, engenheiros, né? Professores e arquitetos, que eles também não têm um vínculo empregatício, mas recebem o seu salário.